momento em que nós reservamos para meditar um pouco na Palavra de Deus. Como sempre falo, são alguns minutos, mas muito importantes na nossa vida, para que nós possamos estar sempre ligado a Deus através da leitura, através do ouvir da mensagem. Então é muito importante que nós tenhamos esse momento de intimidade com Deus. E nessa noite eu queria pensar com os irmãos em um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo 9, né? A partir do verso 18, Mateus escreve, Mateus relata aqui uma passagem aqui, quando Jesus estava ensinando a multidão, e no capítulo 9 aqui, né? Jesus faz algumas curas e milagres, e as pessoas começam a acompanhar Jesus, por ver aquilo que Jesus fazia, e também aquele povo andava sedento por uma palavra. Aí depois, um pouquinho mais abaixo, os discípulos de João vão interrogar Jesus, por que os seus discípulos não jejuam, né? Jesus também dá as orientações, ele fala que não há necessidade de jejuar enquanto o esposo está junto, mas chegará um momento que terão que todos jejuarem. Mas o nosso texto, para nós pensar um pouquinho, está um pouquinho mais abaixo, aqui a partir do verso 18, né, onde fala a cura da mulher que tinha fluxo de sangue. É um texto bastante conhecido da Palavra de Deus, e sempre vale a pena a gente estar sempre relembrando, porque a Palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Como eu sempre falo, todos os dias, todas as manhãs, no almoço, na janta, nós sempre temos que alimentar o nosso físico. E o nosso alimento espiritual é a Palavra de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo uma mensagem, quando nós estamos estudando a Palavra de Deus, nós estamos nos alimentando espiritualmente. E é isso que nos dá força, é isso que faz com que a nossa fé aumenta, né? A fé é esperar pelas promessas de Deus, que Deus tem para nós. Então, nós esperamos as suas promessas através da nossa fé. E a nossa fé cresce quando nós nos alimentamos bem espiritualmente. Então, por isso que eu sempre falo na mesma mensagem, que vocês estudem a Palavra de Deus, para que vocês possam crescer espiritualmente, porque se você não estudar a Palavra de Deus, você vai ficar sempre um menino na fé, você não cresce espiritualmente, né? Porque a partir do momento que você conhece a Palavra de Deus, né, e que você se arrepende, que você é batizado, então a partir desse momento começa a sua vida espiritual. Então você está iniciando uma nova vida, então você é um menino na fé, mas você precisa crescer. E como toda uma criança, para crescer, necessita de um alimento. E o nosso alimento é o nosso alimento espiritual. Então a palavra de Deus, ela diz assim: disse-lhes, não, Jesus, ele explicou aqui por que os discípulos dele não jejuam, né? Então aí ele continua: e disse-lhe essas coisas, que Jesus disse, né? Eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Então Jesus ele estava ensinando ali aquela multidão, quando de repente aparece esse chefe, né? A palavra de Deus nesse texto não diz qual é o chefe, então não vou falar que era chefe de fulano e tal, ela relata apenas que era um chefe, e se era um chefe, era uma pessoa muito importante ali naquela época ali. Então aquela pessoa, ele chega diante da presença de Jesus, e Jesus ali, com toda aquela multidão à sua volta, ele chega e fala: minha filha morreu nesse instante, morreu agora mesmo, mas eu vim para que você coloque as suas mãos sobre ela e ela viverá. Aqui nós podemos ver que esse homem, realmente, ele tinha fé em Jesus, ele já conhecia os milagres que Jesus fazia. Por isso ele vai à presença de Jesus, ele deixa a sua filha morta na sua casa, com sua família, com seus amigos, e vai em busca de Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus ia ressuscitar novamente a filha dele. Então, com essa certeza, com essa segurança, ele vai a Jesus. E é com essa mesma certeza, com essa mesma segurança, que cada um de nós temos que dirigirmos ao Senhor Jesus em oração, porque quando nós chegamos a Ele, a oração, nós conversamos com Ele, Ele abre as portas, porque nós podemos estar o nosso relacionamento com Deus, porque nós só podemos ter o nosso relacionamento com Deus através do seu Filho Jesus. E esse homem, esse chefe, ele foi buscar a presença de Jesus, porque ele confiava em Jesus, porque ele já havia visto as maravilhas que Jesus já havia operado
na vida das pessoas. Então ele tinha certeza, então ele deixa todos lá na casa com a sua filha morta e vai em busca de socorro. E ele foi pedir socorro a quem? Ao mestre, aquele que disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então ele recorre a Jesus. Aí nós vamos seguindo aqui, ele diz assim no verso 19, e Jesus levantando-o seguiu, e os seus discípulos também. De imediatamente quando aquele homem se aproxima diante de Jesus, Jesus estava ali ensinando a multidão, então Jesus se levanta, Jesus acompanha aquele homem até a sua casa, porque ele foi buscar Jesus, porque ele precisava de um milagre, que a filha dele já estava morta, mas a fé que ele tinha em Jesus estava viva, e é isso que nós temos que ter, essa fé viva em Jesus, crer que Ele pode transformar nossas vidas. E a palavra de Deus diz aqui, né? E levantando foi e seus discípulos foram também, né? Aí o 19 diz, no 19, né? Aí no 20 fala assim, e eis que uma mulher, ó, aí nesse percurso, enquanto Jesus ele está se deslocando de onde ele estava ensinando a multidão, né, para ir em direção à casa desse chefe, onde estava a sua filha morta, ali com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que já estavam ali preparadas, que naquele tempo eles tocavam música, tinha as pessoas contratadas para chorar, já estavam tudo ali preparado, e Jesus segue ele, os seus discípulos seguem, e com ele também segue uma grande multidão. E uma mulher, aí o texto da palavra de Deus aqui diz que uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, né? Quando viu Jesus se deslocando, quando Jesus foi para dar vida para aquela jovem que havia falecido, Jesus caminhando, ela pensou, este é o meu momento, eu estou próximo de Jesus, eu tenho fé, que se eu chegar, ao menos eu tocar nos seus vestidos, eu serei salva, eu estarei curada desse mal que eu estou sofrendo há 12 anos. Tem outro texto da palavra de Deus que diz que ela estava sofrendo há mais de 12 anos, que ela já havia gastado tudo quanto tinha, e ninguém tinha até, restaurado a sua saúde. Mas aqui no meio dessa multidão que seguia Jesus, ela teve forças para caminhar até Jesus. Imagine uma pessoa que está há 12 anos com fluxo de sangue. Essa pessoa está frágil. Essa pessoa devia estar com várias doenças. Anemia é a principal, perda de sangue. Mas ela ali naquele momento, ela encontrou força para ir até Jesus. Havia ali uma grande multidão de pessoas, mas aquela multidão não foi obstáculo para ela atingir o seu alvo, que era tocar Jesus. E muitas vezes nós colocamos obstáculos no nosso relacionamento com Jesus, com o Pai. Nós colocamos grandes obstáculos para não ir ao templo, para não ler a palavra de Deus. Eu não posso ler a palavra de Deus porque eu não estou bem das vistas. Eu preciso do meu óculos. Aí você procura, então busca seu óculos. A pessoa nunca vai achar o óculos, quer dizer, que nunca leu a palavra de Deus. Aí as pessoas falam, eu não consigo ler, mas você pode pedir para alguém ler. Hoje tem a Bíblia aí, falada aí, narrada aí, você encontra. Então nós temos que parar de colocar obstáculos entre nós e Deus. Que entre nós e Deus esteja a presença de Jesus. Aí sim, Jesus tem que estar entre eu e Deus, porque Ele vai ser o nosso mediador. E essa mulher, quando ela viu essa oportunidade, falou, essa é a minha oportunidade, eu não posso deixar. Ela vai e toca no manto de Jesus. E naquele momento Jesus viu que saiu dele uma virtude, que algo saiu dele. Aí ele vai, e a mulher reconhece que naquele instante que ela tocou, ela foi curada. Por que ela foi curada?
porque ela tinha fé. Essa mesma fé que fez com que esse homem deixe a sua filha morta em casa e vai atrás de Jesus. E o texto da palavra de Deus aqui continua dizendo aqui embaixo, chegando na casa do chefe, Jesus encontra ali uma multidão de pessoas ali, umas chorando, outras cantando, assim como era o ritual de fúnebre daquele tempo. Aí Jesus se aproxima e Jesus fala para as pessoas que estão ali: a menina não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas o que fizeram? Começaram a burlar de Jesus. Pessoas que viram tantos milagres narrados até então aqui, começam a zombar de Jesus quando Jesus fala que a menina apenas dorme. Com certeza muitos falaram: esse não está batendo bem dos pinos, não está vendo que está morta? Mas Jesus chega na casa, entra e pede para retirar as pessoas que ali estavam. E Jesus vai ao encontro, entra no quarto, vai ao encontro daquela menina, aquele corpo ali estendido ali. Jesus vai lá e toca as mãos naquele corpo, naquela menina, e ela se levanta. O milagre acontece ali, naquele instante. Depois Jesus vai e apresenta a ela as pessoas que estavam ali, aquelas mesmas pessoas que estavam zombando dele, falando que ela estava dormindo. Aquela menina, ela não estava dormindo. Estavam aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, mas não estava com os olhos abertos para ver as maravilhas que Deus estava operando na vida das pessoas. Essas pessoas estão dormindo no sono da morte. É preciso acordar para a vida. É preciso acordar para a vida. É por isso que eu sempre falo, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Essas pessoas aqui, muitas dessas pessoas estavam seguindo a Jesus, mas não tinham fé. Quantas e quantas pessoas, milhares, multidão de pessoas seguiram a Jesus, mas quantas pessoas foram curadas? Somente aqueles que tinham fé. Se nós descer o texto um pouquinho aqui para baixo, se você descer o texto aqui para baixo, você vai ver que tinha mais 2 cegos. E esses 2 cegos imploraram a Jesus que o curasse. E que Jesus falou para eles? Se eles tivessem fé, eles seriam curados. E esses 2 cegos aqui foram curados, porque eles também tinham fé. Eles tinham tanta fé como esse chefe, como essa mulher. Então, aqui tinha pessoas de fé. E eu vejo que aí do outro lado do rádio, do outro lado dessa câmera, tem muitas pessoas que têm fé em Deus. E que Deus já tem operado grandes maravilhas na sua vida e da sua família. E com certeza Ele fará muito mais, porque você tem fé e Ele tem poder.